Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 11, versículo 11. Lucas 11, versículo 11. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor: qual dentre vós é pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará de lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o seu Pai Celestial o dará o Espírito Santo àquele que o pedirem. Senhor, colocamos essa palavra diante de Ti. Pedimos, Senhor Deus, a Tua direção. Senhor Deus, que todo intelecto, que todo eu caia por terra. Que simplesmente, Senhor Deus, o Teu querer, a Tua vontade se faça presente. É necessário que toda a carne seja diminuída e que simplesmente o Teu Santo Espírito seja glorificado neste momento. Dá sabedoria ao Teu servo para falar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem determinado, e que tudo que for falado seja para a honra, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Irmãos, hoje nós falamos sobre o Dia dos Pais. Eu, graças a Deus, eu tive um pai muito simples. Um pai que era semi-analfabeto, mas muito digno. Um camarada que lia muito mal. Só escrevia o nome dele. Mas ele vivia em função da família. Eu lembro de algumas situações onde no nosso começo não foi fácil, morava numa casa onde era de telha, não tinha laje. E quando dava chuva ele ficava no nervo, e eu não entendia aquilo. Olhava, moleque, pequeno, olhava, meu pai com medo de chuva, e trovejava, ele olhava para um lado e ficava andando igual uma barata tonta dentro de casa. Mais tarde, eu fui entender. Ele falava, eu tenho 4 filhos. Se vier uma chuva e rebentar essa casa, o que eu vou fazer? A preocupação dele, todo mundo dormia, ele ficava olhando a casa, se a chuva vinha, se o vento dava, o que ele iria fazer? Ele morria de medo daquilo. O zelo dele pela família. Ele muito simples mesmo. Um dia ele ficou, minha mãe que contava, que ele ficou muito alegre, que ele pegou eu falando, que eu entendia que muitas vezes ele acordava 4 horas da manhã, chegava 8 horas da noite, eu só ia vê-lo no final de semana, porque não tinha tempo. Lá no Rio tudo é longe, eu morava em São João de Meriti, o meu pai trabalhava na Barra da Tijuca, e não tem os caminhos que tem hoje, não tem linha amarela, não tem nada. Era outra realidade. Ele saía muito cedo de casa e voltava muito tarde. Eu quase não via. E ele, aqui onde ele foi ficando mais velho, eu entendia que aquele sacrifício todo era para trazer o sustento de casa. Ele morria pela gente. Ele fazia aquilo tudo. Às vezes meio bruto, meio ignorante, sem saber demonstrar algumas coisas. E quando ele me viu falando que eu entendi aquilo, o velho ficou todo choroso. Eu não vi, minha mãe que contou. E aí nós vamos ver o que é pai. Muitos de nós, às vezes, não têm uma experiência muito boa. Nós não sabemos. Escutei isso quando era garoto. Você vai entender o que é ser pai o dia que você for.
Porque enquanto você não for pai, você não vai entender. E às vezes, eu já critiquei algumas atitudes. Eu conheci um rapaz que, o filho dele, um rapaz muito bom, mas se envolveu em algumas situações que arrumou uma dívida absurda. E ele assumiu a dívida para que o filho dele não tivesse o nome limpo. Eu olhei e falei, cara, ele assumiu tudo e não fez nada. E o filho que fez aquela dívida e ele assumiu tudo. Ele assumiu para o filho ter o nome limpo e falou, ele está novo, ele tem muita coisa pela frente, alguma coisa que ele for se candidatar, algum concurso, isso não vai atrapalhar ele. Eu olhava aquilo, falei assim, gente, mas como que pode? Aí quando você passa por coisa parecida, você vai entender. Pai é capaz de fazer coisas que aos olhos humanos assim é meio impossível até de acreditar, mas só quando você está. Uma vez o meu irmão acima de mim era meio, até hoje ele é meio doidão, e o meu pai falando que estava com vontade de comer alguma coisa na rua, mas lembrou que em casa não tinha, então ele não comeu, ficou com vontade. Ó, meu irmão, meu pai é bobo, ninguém está vendo. Se ninguém está vendo, ele podia comer, ninguém ia falar nada. Mas é a consciência do velho, eu estou comendo alguma coisa na rua que meus filhos não têm, não está. Só quem faz sabe o que é, só quem passa ou que é pai, aí que vai entender mais tarde qual é a situação. Pai, muitas vezes hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma época muito complicada, com mudança de valores, com algumas coisas que você olha que assim você não entende. A função do homem, estão tirando ela. Uma vez um primo meu, aconteceu uma situação meio complicada, e apareceu uma briga. Ele estava com a namorada. Você sabe o que ele fez? Pegou a namorada e colocou na frente e se escondeu atrás da namorada, na confusão. Aí meu pai chegou e falou assim, falou para a menina, larga ele, isso não é homem não. Como é que um homem, numa confusão, vai se esconder atrás da mulher? Ele tinha que se jogar na frente. Aí meu primo, tá doido, tio? Eu não faço isso não. Ele falou, você não é homem não, rapaz, toma vergonha. E hoje você vê muitas coisas que perdeu o sentido daquilo. Aí você vê com a Bíblia, quando fala de Deus, no Velho Testamento, quando um profeta, alguém se dirigia com Deus como pai, mas não era um pai no sentido de filhos, era um sentido de Deus Todo-Poderoso, que ele era o pai da nação, mas não era aquela coisa de intimidade. Aí vem Jesus, falando sobre eu e o pai somos um, que o meu pai que está nos... Eles começaram a criticar, esse zomba, esse fala heresia, e Deus está lá no céu, e ele aqui. E Jesus veio para aproximar Deus, Pai, de nós. E tem várias características bíblicas de um pai humano que você vai ver Deus achando ali a Bíblia, demonstrando Deus com algumas características. Eu não vou usar todas, porque o tempo não dá. Então eu escolhi algumas. Primeiro, João 3,16. O que fala sobre João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal. Eu gosto dessa palavra, tal. Por quê? Ela foi escrita em grego, não tem, é imensurável, não tem o que falar. É de uma maneira tão grande, tamanho do universo, não tem como você comparar. É um amor que Deus deu o seu próprio Filho
para que eu e você pudesse ter certeza da vida eterna. Deus nos amou de uma tal maneira. Que tal maneira é essa? Não tem. Nós não temos um adjetivo para colocar ali, de tão imensurável que é essa situação. E Jesus veio apresentar Deus com esse amor para mim e para você. Um amor de pai, um amor que não tem limite, um amor que não tem sentido. Eu vi um vídeo de uma menina falando que assim, se eu ligar para o meu pai, ele vem me buscar. Se eu falar para o meu pai que eu estou com medo, ele vai vir aqui. Se eu falar para o meu pai que eu estou com fome, ele vem comprar alguma coisa para mim. Se eu falar para o meu pai de alguma necessidade, ele vai fazer. O pai é incapaz de fazer qualquer coisa. Eu estou falando de maneira geral. Existe algumas situações que não deveria acontecer? Existe. O filho pródigo, irmãos, por que o filho pródigo voltou para casa? Já escutei várias coisas, todas elas estão certas. Se arrependeu? Se arrependeu. Ele viu que lá fora estava muito ruim, ele pegou e voltou. Tem outras coisas, mas tem uma coisa que fica bem clara. Por que ele voltou? Porque o pai não fechou a porta. A porta esteve sempre aberta. Porque se o pai tivesse fechado a porta, ele poderia se arrepender. Mas como que ele iria voltar para casa? A porta estava fechada. Ele poderia reconhecer várias coisas, mas a porta estaria fechada. Mas o pai não fechou. Por não fechar essa porta, ele pôde voltar para casa. Por não fechar essa porta, ele pôde se arrepender e ter a sua coisa de volta. Então, irmão, não feche a porta. Às vezes, alguém nos machuca, às vezes nos decepciona, mas se a gente fechar a porta, se essa pessoa se arrepender, não tem como voltar. E vamos aprender com o pai do filho pródigo. Ele não fechou a porta, ele sempre esteve de braços abertos. Então esse amor incomparável de Deus, que ele se compara, as parábolas está falando ali, que um Deus todo-poderoso, Deus precisa da gente para quê, irmãos? Se não é por amor. Que interesse ele teria em nós, se não for por amor? Então esse amor é tão grande, que ele se abdicou de tudo. Esse amor é tão grande, que nós não temos como mensurá-lo. Esse amor é tão grande, que apesar de eu e você muitas vezes decepcioná-lo, ele está sempre de braços abertos. Um amigo meu falava, e eu já falei isso aqui várias vezes, ele sempre fala, graças a Deus que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus eu já tinha me destruído há muito tempo, porque eu sou ruim. De vez em quando a gente vê fazendo a mesma coisa, errando do mesmo jeito. Eu olhava para o povo de Israel quando eu estudava, eu olhava, porque o rei fulano de tal reinou tanto tempo, e se revoltou contra Deus. Eu olhava, mas que cambada de gente, eu ficava nervoso quando eu escutava aquilo. Mas como que pode? Eles viram o mar aberto, o mar vermelho se abrir, eles já viram isso, e daqui a pouco, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós damos testemunho porque fui curado, porque eu fui promovido no meu trabalho, porque eu estava desempregado e estava, por causa de uma situação, ou por causa de outra, daqui a pouco vem um aperto de novo, lá está a gente de novo, meu Deus, por que você esqueceu de mim? Lá está a gente falando a mesma coisa de novo. Agora imagine se Deus fosse carrasco mesmo, cambada, eu já fiz tantas vezes, mas Ele sempre está de braços abertos. Segunda característica que eu pego aqui, um pai que cuida.
A função do pai é cuidar, suprir. Êxodo 16. O que fala? A provisão de Deus não se limita apenas às necessidades materiais. Esse milagre diário ensinou uma nação inteira a depender da fidelidade de Deus. O que fala? Ali o povo estava com fome, estava querendo alguma coisa e Deus supre as necessidades. Mais à frente você vê em Reis, quando Elias foge, está lá fechado, sem nada para comer, Deus manda os corvos alimentar Elias, suprindo a necessidade de cada momento. É um Deus que supre, é um Deus que está sempre ao nosso lado, é um Deus que não vira as costas para a gente, é um Deus todo-poderoso, é o Deus que não vê situações, não vê dificuldade. Ele convida os seus seguidores a não se preocuparem com o que vão comer, o que vão vestir. Porque os lírios do campo se vestem tão bonito, nem Salomão conseguiu se vestir daquele jeito. Nós às vezes ficamos muito presos ao palpável, aquilo que eu posso tocar, aquilo que é tocável, é tangível. Eu não consigo ver alguma coisa além do que se apresenta na minha frente. E nós às vezes limitamos o nosso Deus porque parece que ele está preso a alguma coisa, ele está preso a alguma lei da física. Deus não está preso à lei da física, Deus não depende de nada. Irmão, vou falar uma coisa aqui, vocês podem até achar esquisito. Sabia que não existe milagre para Deus? Milagre é para a gente, para Deus tudo é possível. Ele criou tudo do nada, então ele fazer algo é normal. Na nossa visão, na nossa fraqueza, na nossa limitação, que nós vemos aquilo extraordinário. Mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus não é limitado. Se Deus não fizer desse jeito, não vai fazer. Irmão, Deus faz do jeito dele, na hora dele, do jeito dele. Você já notou que os milagres de Deus não se repetem? Não se repetem do mesmo jeito? Quando ele pegou ali e multiplicou os pães e os peixes, foi do mesmo jeito? Um tinha 2 peixinhos, outro tinha 5, e quando tinha menos, sobrou mais. Ele não faz do mesmo jeito, ele não faz copiado, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, vou copiar e vou colar. Não, cada hora é de um jeito, ele dá livramento, porque Deus, ele age na hora certa e no momento certo. Algumas vezes nós não estamos preparados para receber algo naquele momento. Aí nós falamos, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e Deus não falha. Deus vem na hora certa e no momento certo. Nós é que temos que nos adaptar àquilo que Ele quer. Um conhecido meu, o sonho dele era ter um sítio. E ele contava que queria ter um sítio, orava, pedia a Deus. E ele conseguiu o bendito sítio. Ele ia para o sítio no sábado de manhã, voltava no sábado à noite. Ele começou a falar, nossa, está cansativo. Eu vou dormir aqui e vou no domingo de manhã para a escola dominical. Aí ele pegou, dormia no sítio, acordava domingo e ia para a igreja. Mas aqui está tão bom, eu vou depois do almoço. Começou a ir depois do almoço. Eu posso ficar até um pouquinho mais tarde. Eu tomo banho e vou na hora do culto à noite. Aí ele começou
Aí, chegando na hora do culto de noite, aí falou, mas hoje eu estou tão cansado, Deus sabe, eu vou no outro. Ele ficou mais de um mês sem ir à igreja. De repente ele levou aquele susto, ele viu que ele estava, falou, gente, eu estou me afastando, eu estou me desligando de Deus, eu estou tão esquisito. Ele começou a sentir falta, começou a sentir aquele incômodo. Ele olhou e falou assim, isso aqui não é para mim não. Ele pegou e vendeu o sítio. Falou, agora na hora que eu quiser ir a um sítio, eu alugo, porque eu não consigo administrar um sítio. Ele se dedicava tanto àquilo ali, ele gostava tanto que prejudicou. E às vezes, Deus não dá alguma coisa para a gente, porque aquilo pode nos afastar dele. Às vezes, a pessoa quer ser um empresário, contra, de jeito nenhum. Só que, se aquilo te afastar de Deus, Deus vai te dar? Deus é tão bom, mas é tão bom, que Ele não nos dá muitas coisas, para que nós não possamos nos afastar dEle. Deus nos ama tanto, quer tanto que nós estejamos ao seu lado, que muitas vezes Ele não nos dá alguma coisa, que aquilo ali pode nos afastar dEle. Tem quantas pessoas aí, empresário, que aquilo não faz falta para ele está ali junto com Deus, não atrapalha. Tem outros que não sabem administrar. Tem gente que quando vê uma conta bancária alta, se perde. Eu conheci um pastor quando eu estava no seminário, e o seminário que eu fiz, ele trabalhava muito com missões. Aí veio uma reunião lá, e ele conversando com os seminaristas, ele falou assim, irmãos, você sabe que o meu dinheiro é tudo na mão da minha esposa? Aí eu olhava aqui assim, eu falei, eu não sei lidar com dinheiro, eu me enrolo, eu não sei administrar, então o meu salário vai para a mão dela. Tem um posto de gasolina lá perto, eu assino lá, depois vem e paga, ela que faz as compras, ela que faz isso, ela que faz aquilo. Falou, lá em casa agora é uma maravilha, porque eu não sei administrar. Ele reconheceu, porque ele pegava, não tinha limite, ele botava o dinheiro no bolso, alguém pedia alguma coisa, ele toma, precisa de você, isso aqui, ele comprava e esquecia de pagar. Tem gente que não sabe lidar, tem outros que sabem. Irmãos, eu nunca bebi, eu nunca fumei, já coloquei cerveja na boca? Já, mas eu até hoje eu não entendo como alguém consegue beber aquele troço, que eu colocava na boca e cuspia longe. Eu jogava bola, e o pessoal ia me chamar para jogar bola para apostado, na minha época tinha muito disso, apostado caixa de cerveja, todo mundo queria me levar, porque eu não bebia, eu ganhava e trocava por refrigerante. Aí alguém, porque você nunca bebeu? Já coloquei aquilo na boca, nossa, ô troço ruim, eu cuspia longe. Uma vez um primo meu, eu vou te ensinar a beber, me deu tal de champanhe, eu cuspi longe. Me deu tal de uísque, cuspi longe. Eu não tomo bebida alcoólica nenhuma, não tenho fraqueza, não tenho problema. Mas tem pessoas que têm fraqueza por bebida. Se a pessoa tem fraqueza, para que ela vai ficar num ambiente onde tem bebida? Corre. Eu nunca fumei, então se alguém estiver fumando perto de mim, se eu estiver em algum evento de trabalho, de qualquer coisa, eu posso estar em qualquer lugar, o pessoal pode beber o que tiver, não me atrai em nada, pelo contrário, até o cheiro me faz mal. Eu não tenho essa fraqueza. Só que eu já vi pessoas sérias que têm. O que você tem que fazer? Fugir da aparência do mal. Se você vê que aquilo não te traz bem, ou se aquilo ali
é um motivo para fazer você pecar, corre, sai fora. Caminhando. Esse Deus que cuida de você, Ele não só cuida das coisas palpáveis, das coisas de necessidade própria. Ele provê sabedoria para decisões complexas no meio da tribulação, força para enfrentar o desafio, consolo na tristeza. O Espírito Santo, o Consolador, você vai ver em João 14, 26, é o presente do Pai para seus filhos, guiando-os em toda a verdade e concedendo poder para viver uma vida de honra. Deus já sabe das nossas fraquezas. Ele pega e manda o Consolador, o Espírito Santo, para nos orientar em cada decisão. Tem momento, irmão, que é difícil. Eu trabalho com gente. Tem hora que eu tenho que tomar algumas decisões que eu não sei o que fazer. Eu olho para um lado, e aí, eu digo, e aí? Só um minuto. Eu saio, vou para o meio do galpão e saio andando e orando. Senhor, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Não adianta, pode pressionar do jeito que quiser. Eu não tomo nenhuma decisão, principalmente se eu estiver agitado. Porque na minha agitação eu posso tomar alguma decisão que mais tarde eu me arrependo. Ah, mas isso aqui, calma. Mas tem que tomar essa decisão, tem que fazer isso, tem que chamar atenção, tem que bater de frente. Calma, eu saio, vou para um lado, vou para o outro, rodo, vou beber água, aí depois eu volto. Quando eu volto, já é outra situação. Quando a gente está emocionalmente agitado, nós tomamos decisões erradas. Quando nós estamos emocionalmente envolvidos, nós somos sujeitos ao erro muito grande. Então, se o meu emocional estiver agitado, eu não tomo decisão naquele momento. Eu saio e vou buscar a dependência de Deus. Senhor, me ajuda. Em vários momentos, tudo mudou. Não era aquilo. Não era daquele jeito. Quantas situações chegam para mim lá? Isso aqui não tem jeito, tem um contrato que tem que entregar, erraram aqui, o que vai fazer? Eu vou orar. Não tem outro produto aqui que a gente pode trocar? Tem. Uma coisa absurda, uma coisa simples vem na cabeça. Vamos lá, troca isso aqui, é a mesma coisa, pronto, acabou. Naquele primeiro momento era absurda, não tinha o que fazer. Fulano errou, vai lá, chama a atenção. E eu não vou, não chamo a atenção de ninguém naquele momento. Depois eu vou lá e vou saber o que foi. Muitas vezes a pessoa estava querendo fazer o certo, ou falou de uma maneira errada. Para que eu vou chegar e vou criticar alguém? Depender de Deus. Ele nos orienta, Ele nos capacita. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Irmão, tem um estudo que eu fiz uma vez, tem muito tempo, sobre tomada de decisão. Tem decisão lógica. O que é uma decisão lógica? Eu estou com sede. Cabe a mim ir lá beber água? Não. Não é uma escolha. Eu vou lá e bebo. Tem decisões que, a um primeiro momento, ela é lógica para qualquer um, só que pode trazer situação complicada mais tarde. Por exemplo, Ló. Abraão e Ló estão andando. Os dois são o quê? Pastores de ovelha. Tem uma briga entre eles, dos pastores. Abraão chega para Ló e fala o seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Irmão, se você fosse Ló, você ia para onde? Um lado era o deserto, do outro lado era uma campina verde.
eu ia fazer a escolha que Ló fez. Por quê? Eu era pastor de ovelhas. Ovelha precisa de água, precisa de alimento. De um lado só tem deserto, do outro lado tem alimento, tem água. Eu vou para onde? Só que aquela decisão lógica, no final, era o quê? Sodoma e Gomorra. Aí que entra a dependência de Deus. Nem sempre aquilo que parece lógico é o melhor ou é o certo. Abraão foi para o lado errado, teoricamente. Um pastor de ovelhas, cheio de animais, ir para o deserto? Loucura. Mas lá ele tinha paz. Ló foi para um lugar que tinha comida, tinha água, mas tinha Sodoma e Gomorra. Tem várias decisões, irmãos, que aos nossos olhos são lógicas, são certas, mas o final daquilo traz complicação. Por isso, que independente da situação, dependa sempre de Deus. Peça a orientação dEle. Estude, se capacite, seja o melhor profissional possível, mas sempre dependa dEle. Seja o melhor médico, mas dependa dEle. Eu conheço médico que fala que toda vez que entra numa sala de cirurgia, ele pede a Deus para orientá-lo, para que as mãos deles sejam guiadas. Tem outros que já se julgam Deus. A última operação que eu fiz, eu tirei um nódulo no rim. O médico falou que era uma cirurgia de 40 minutos. Levou 4 horas. Ele não achava o nódulo. Entrou por um lado e ele é considerado um bambambam dessa cirurgia renal. Isso é ele falando. Chegou um dado momento que, como eu já estava há muito tempo anestesiado, nessa situação eles tiram o rim fora. Tudo. E ele falou: Deus, se não for para tirar o rim, me mostra onde está. Isso é um médico falando. Não fui eu, foi ele que falou para a gente. Ele falou que entrou pelo um lado errado e achou o nódulo. E não sacrificou o rim, só tirou o que tinha que tirar. Dependeu de Deus. Uma pessoa que tem fama no meio da medicina como um dos melhores cirurgiões, dependeu de Deus. Porque se ele dependesse dele naquele momento, eu estaria sem um rim. Porque ele não estava achando. Teria que sacrificar. E é onde Deus entra e age. Vamos ser o melhor profissional possível. O melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor advogado, o melhor administrador, mas sempre dependendo de Deus. Sempre na dependência dele. Um pai que educa. Hebreus 12, de 5 a 11. Não despreze a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Assim como um pai terreno, amoroso, corrige seus filhos para ensiná-los e protegê-los, Deus nos disciplina para o nosso próprio bem. A finalidade da disciplina divina não é condenação, mas a formação do caráter. Ele serve para nos afastar do pecado e nos purificar, nos ensinar a obedecer. Um pai que educa. Irmãos, como eu falei, eu sou do Rio, eu fui para Volta Redonda, de Volta Redonda fui para Belo Horizonte. Nos anos 90 eu estava em Belo Horizonte. E lá aconteceu algo que mexeu, ficou muito famoso nessa época. Eu não posso precisar o ano, mas era entre 90 e 92. Um rapaz da alta sociedade de Belo Horizonte matou uma menina na faculdade. E o pessoal de família bem sucedida. E quando foram entrevistar aquele rapaz,
Por que você matou a menina? Porque ela não quis namorar com ele. Ele nunca tinha levado um não na vida. Ele foi criado de um jeito de que ele queria, o pai dava. Ele não sabia o que era não, ele não sabia o que era limite. E quando foram entrevistá-lo, ele falou de maneira assim tão, para ele, lógica. Ué, ela me falou não, como que fala não para mim? Ele não sabia levar não. Irmão, tem uma criança aqui, ela vai colocar um dedo na tomada, o pai vai deixar? Tem um fogo aceso, tem um fogão, vai querer colocar a mãozinha, vai deixar? Não, não pode, não é. É para o mal? Não. Quando Deus não deixa que nós façamos determinada coisa, não é porque Deus é punitivo. Deus está moldando no meu e no seu caráter. Quando eu recebo não, opa, eu tenho um limite. Nem tudo é o que eu acho que é certo. Nem tudo vem de coisa. Eu quero. Igual eu fui à feira com um sobrinho da Jandira. Vamos comer pastel? Aí o cara chegou para mim e falou assim: você quer caldo de cana? Eu falei: querer eu quero, mas eu não posso. Eu gosto de caldo de cana, mas eu não posso tomar caldo de cana. E aí? É uma escolha. Eu gosto, mas não posso. Eu não devo. Eu sou proibido de comer carambola. É a única fruta que eu sou proibido. As outras eu posso evitar. Mas carambola é proibido. E eu gosto. Ela tem uma substância que o rim não consegue filtrar. Ela ataca. Então eu que tenho problema nos rins, não posso, sou proibido. Então para que eu vou comer? Para que eu vou? Ah, Deus é bom. É um milagre. Senhor, eu vou consagrar isso aqui, então eu vou comer. Eu estou fazendo o quê? Prova absurda com Deus. Se Ele falou que não é, para que eu vou colocar a prova? O pai que educa, Deus, Ele nos educa, Ele nos orienta, Ele nos capacita. Deus nos ouve. Acelerar. Pai de misericórdias, Salmo 103, 8 a 12. Salmos 103, 8 a 12. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá para sempre, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois, assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Quanto disto, o Oriente do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. O que é misericórdia? Misericórdia, a grosso modo, é Deus não dando aquilo que nós merecemos. Eu pequei, eu mereço o quê? Condenação. Mas a misericórdia de Deus entra. Então Ele não está me dando aquilo que eu mereço. Misericordioso, Ele é sempre misericórdia. Só que nós, muitas vezes, nós não somos misericordiosos. Principalmente com alguém que já pisou no nosso pé. Deu-lhe uma pisada, dá uma vontade de dar um troco, de chegar e colocar, cadê a misericórdia? Mas fez, é errado, eu tenho toda a razão de fazer. Irmão, que muita gente não me conhece, ainda bem. Quando eu era mais novo, eu falo lá em casa o seguinte, a minha família fala sangue de Onofre. Sangue de Onofre é o seguinte, o meu pai,
criou a gente o seguinte: eu não posso dar um tapa em ninguém, mas se te der um tapa, você pode rachar. Você não pode jamais brigar com alguém, mas se vierem te ofender, racha ele. Você não pode desrespeitar ninguém, mas se vierem te desrespeitar, você pode ir às forras. Eu levei 2 anos para me vingar de uma pessoa, guardei. 2 anos depois eu tive a oportunidade, fui lá e rachei a pessoa e ainda falei: eu estou fazendo isso porque dia tal você fez isso e isso comigo. Mas você lembro? E eu achava que eu estava certo. Eu tinha uma tia que tinha dom de língua grande. Ela falava de todo mundo. E ela pegou e falou do meu irmão. Não tinha nada a ver comigo. E eu soube. Rapaz, e a véia passou perto de mim. Olhou perto de mim e foi falar. Nossa, eu rachei a véia. Chamei de linguaruda, de véia fofoqueira, aqueles palavrão da época. O que ela fez? Foi lá em casa fazer queixa para o meu pai. Coitada da véia. Chegou lá em casa, falou assim: o seu filho fez isso e isso comigo, me desrespeitou, falou que eu sou isso, é aquilo. Ele olhou para a cara dela e falou assim: mas você é. E é irmã dele, hein? Porque você é linguaruda, a sua língua não cabe na sua boca. E começou a rachar ela. Aí ele: você falou do irmão dele. Eu falei do irmão dele, eu não falei dele. Aí meu pai: se você falou do irmão dele, você falou dele. E ele está certo sim. E some daqui. A véia, ela me olhava e corria. E eu achava que eu estava certo. Eu achava que estava no meu direito. Ela falou mal do meu irmão. Como que vai falar mal? Eu posso me vingar. Eu posso ir às forras. Isso era meu conceito da época. E Deus vem trabalhando. Trabalhando. Agora nego pisa no meu pé, eu peço desculpa. Eu olho em algumas situações, eu falei assim: ainda bem que não é o Osias velho, que se fosse... Eu passo por cada situação hoje que eu olho, falei: se o Osias velho crescesse, mas ainda bem que está aqui. Tem hora que o Osias velho quer aparecer? Tem. Aí clama: Senhor, me ajuda, não posso, eu não posso errar, não posso. Aí Deus vem trazendo paz, vem trazendo. E eu olho para trás e falo assim: graças a Deus, muitas situações, até hoje eu ainda fico assim meio incrédulo, como que eu consegui não responder. Eu jogava bola e eu apanhava demais. Eu aprendi a dar o troco. Aí meu irmão foi me ver jogar bola. Meu irmão queria entrar em quadra. Estão batendo nele. Aí o pessoal: Miguel, você não conhece o seu irmão não? É ele que está batendo, rapaz. A gente está todo arrebentado dele aqui. E o pessoal todo arrebentado e eu lá fingindo. Eu aprendi a me defender. E eu rachava, eu só não dava o primeiro. Eu tinha coisa de on-off na cabeça. Entrou de maldade, eu espera a próxima. A próxima eu racho. Espera a próxima você vai ver. E quem estava de fora comprava a minha briga, achava que eu estava apanhando e eu estava quebrando os caras. Aprendi a me defender. Aí quando está falando que assim, muita gente se acha, né? Nossa, eu fiz isso. Mas diante de Deus, não é desse jeito. Diante de Deus, é o perdão. Diante de Deus, é o deixar para lá. A vingança não é minha, é dos outros. Eu já sofri várias situações. Irmão, toda vez que eu consegui ficar quieto, toda vez que eu consegui não me vingar, eu fui honrado de maneiras absurdas. Pessoas que prepararam situação para mim foram envergonhadas. Por quê?
Porque não é eu que tenho que me defender, é Deus. É Ele que nos honra, é Ele que nos capacita, é Ele que faz todas as coisas. É depender dEle. E toda a honra, toda a glória é dEle. Ele é um Pai misericordioso. Finalizando aqui, eu quero tirar só algumas conclusões. Se somos filhos amados de um Pai perfeito, nosso valor não deriva de nossas conquistas, status sociais ou opiniões alheias, mas de quem somos nele. Isso nos liberta da necessidade de buscar validação externa, promovendo uma autoestima saudável e baseada na verdade divina. Somos aceitos, amados e valorizados pelo Criador do universo, não pelo que eu sou. Se eu sou isso, se eu sou aquilo, se eu sou um cara bem-sucedido, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, independente do cargo, Deus, Ele vê como pessoa. Ele não vê o meu cargo, Ele não vê o meu status social, Ele vê a pessoa. Saber que temos um Pai provedor, fiel e justo, nos permite descansar em sua soberania, mesmo quando as circunstâncias são adversas. É uma paz que transcende o entendimento. Tem situações que é difícil, irmão. Eu não sou daquele super crente. Comigo não tem jeito, porque eu faço o que eu aconteço. Tem situação que é complicado. Só que nós temos que ter em mente que nós temos um Deus provedor, um Deus que nos ama, que está acima de tudo e de qualquer coisa. A situação vem, o vento vem. Tem hora que balança para um lado, balança para o outro, mas Deus é que nos sustenta. É ter a certeza que Ele está sempre do meu e do seu lado. A paternidade divina nos incentiva uma vida de obediência amorosa. Não obedecemos por um medo de punição. Se você respeita a Deus pelo medo de punição, isso não é amor de pai, não é amor. Mas por amor de gratidão a um pai que nos disciplina para o nosso bem e nos guia com sabedoria. Essa obediência se torna uma expressão do nosso relacionamento, um desejo de agradar aquele que nos deu tudo. Eu não posso ter medo de Deus. Eu não faço isso aqui porque Deus pode me castigar. Eu não faço isso porque não agrada a Ele. Isso não agrada a Ele. É diferente de eu ter medo. É a mesma coisa que você ter medo do seu pai. Você tem que respeitá-lo. Não pode ter medo. Tem pai que quando chega em casa, filho vai para embaixo da cama, de medo. Irmão, eu lembro do meu velho, quando ele chegava mais cedo, a gente estava na rua jogando bola, ele assoviava. Podia estar na hora de fazer gol, triscava para casa, saía correndo. Chegava um assovio do velho. Só assoviou, largava o que estava fazendo, chegava em casa. Respeito. Eu não posso ter medo. Eu tenho que ter respeito. Ela transforma a nossa maneira de orar. Em vez de recitar pedidos vazios, a oração se torna uma conversa íntima e sincera com um Pai que ouve, entende e se importa. Somos encorajados a lançar todas nossas necessidades, nossas ansiedades sobre o seu nome, confiar nele e ter o cuidado que ele tem por nós. Colocar diante dele todas as nossas ansiedades, as nossas angústias. Depender do Pai Todo-Poderoso, amoroso, misericordioso, um Deus que está sempre ao seu lado, independente de situação, independente de momento. Ele olha para você, ele não vê homem, ele não vê mulher, não vê branco, não vê negro, cor de abóbora, brasileiro, chinês, ele vê pessoas. Ele te ama do jeito que você é.
vamos agradar a Ele, toda a honra é dele. Irmãos, é uma coisa tão lógica, nós estamos agradando a Deus, se você olhar, é em benefício próprio. Se eu faço tudo para estar com Cristo na vida eterna, quem é que está levando vantagem nisso? Somos nós, não é Ele. Ele preparou um lugar que não tem dor, um lugar que você não vai ficar ansioso, um lugar de paz, de tranquilidade, junto do Senhor. Isso é o quê? Isso é prêmio. Aí eu vejo algumas coisas na internet, que algumas pessoas desequilibradas. Se for para mim estar lá no céu, com fulano e com Beltrano, é melhor estar lá no inferno mesmo, com as minhas colegas, todo mundo sambando. Vai. Aí queimar e não vai saber o que é para o negócio. Depois, já era. Tem uma ilustração antiga, que o cara morreu, aí chegou, foi para o céu. Aí o cara levou ele lá, ele pegou, olhou aquilo lá, uma paz, um negócio tranquilo, achou aquilo ali tranquilão, tá bom. Só que ele tinha o direito de ir no inferno também. Aí chegou lá, o capeta chegou para ele, falou assim: seja bem-vindo. Levou ele no lugar lá que tinha festa, tinha tudo de bom, comidas maravilhosas, tinha cada lugar bonito, e ele olhou e falou: o quê? Eu vou ficar no céu nada, aquilo lá tranquilão, aqui tem festa, aqui tem comida, aqui tem bebida. Aí voltou, chegou lá no céu, falou: não, eu não quero ficar aqui não, meu negócio é lá mesmo. Pegou e foi. Quando chegou lá, aquele lago de enxofre, que lá queimando, chegou para o capeta: você me enganou. Aquilo ali era eu estava em campanha política, eu já consegui o seu voto, agora eu não preciso enganar mais você. E foi. Só que aí, irmão, enquanto tem vida, tem esperança. Morreu, acabou, não tem mais jeito. Está viva, a pessoa errou, Senhor me perdoa, amém. Morreu, o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois o juízo. Acabou. Vamos orar?